Muito bem, vamos continuar com a nossa temática. Agora nós vamos falar do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Veja, quando um direito nosso é ameaçado ou violado, nós podemos buscar diretamente o Poder Judiciário. Veja, o Poder Judiciário ele tem a função típica de dizer o direito, ou seja, de julgar os conflitos de interesses que lhes são apresentados. A regra na Constituição de 88 é que nós podemos buscar diretamente o Poder Judiciário. Nós não adotamos em regra a chamada jurisdição condicionada ou ainda justiça administrativa de cunho forçado. Você fala, Wellington, o que é isso, por favor? Vou te explicar. Na Constituição de 67, por exemplo, muitas demandas só poderiam ser levadas ao Poder Judiciário depois que fosse esgotada a instância administrativa. Então vamos imaginar, um servidor público tinha uma determinada gratificação para receber do Estado e o Estado não pagou. Aí ele era obrigado a discutir administrativamente para só depois que esgotar ele buscar o Poder Judiciário. Essa regra não foi adotada como núcleo na Constituição de 88, embora existam exceções. Então o princípio, vamos dar uma olhada? Olha o que ele diz, ó, princípio da inafastabilidade da jurisdição. A lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão, ameaça a direito. Detalhe, na hora da prova pode vir princípio da proteção judiciária. Princípio da proteção judiciária. Também pode vir princípio do amplo acesso ao judiciário. Tudo bem? Esse é o princípio. Agora, eu disse para você que em regra, nós podemos buscar diretamente o Poder Judiciário. Só que nós temos algumas exceções. Deixa eu passar aqui. Nós temos algumas exceções. Eu tenho que colocar aqui, ó, duas exceções importantes. Exceções. Essas exceções estão, primeiro, no artigo 114, parágrafo 2º, e estão no artigo 217. Olha só. Temos aqui no 114, parágrafo 2º, a questão dos dissídios coletivos, que ocorre quando não há um acordo entre as discussões de cunho trabalhista, as discussões coletivas de cunho trabalhista. O artigo 114, ele cuida das competências gerais da Justiça do Trabalho. E quando não há um acordo em relação às negociações coletivas, pode ser estabelecido o chamado dissídio coletivo, que é exatamente o levar ao Poder Judiciário a discussão, essas discussões trabalhistas coletivas, para que o Poder Judiciário dê a sentença apropriada para o caso. Então, o Supremo tem decisão entendendo que nesses casos, antes de levar esse dissídio ao Poder Judiciário, há necessidade de as partes ali conversar e tentar entrar numa negociação. Ah, uma das partes se negou, então vamos levar ao Poder Judiciário. Veja que não há tecnicamente uma necessidade de esgotar a discussão. Não há essa ideia. Mas veja que há uma relativização, uma certa exceção a essa busca direta ao Poder Judiciário. O segundo exemplo é a questão da chamada justiça desportiva. Justiça desportiva. Aqui, ó, cuidado, justiça desportiva é uma justiça administrativa. É uma justiça privada que cuida da questão do desporto, dos esportes no sentido amplo da palavra. E aí, o que nós temos no 217, parágrafo 1º? Que o judiciário somente aceitará ações sobre relacionadas às competições e à disciplina desportiva após esgotar a instância da justiça desportiva. E detalhe,
a Justiça Desportiva tem um prazo de 60 dias para proferir a sua decisão. Caso ela não profira, a pessoa também poderá buscar o Poder Judiciário. Então, nesses dois casos, nós temos duas exceções constitucionais acerca de uma certa limitação da busca direta ao Poder Judiciário. Existem leis que regulamentam outras hipóteses, entretanto, a gente está analisando as questões constitucionais. Tudo bem? Vamos avançar. Aqui eu trago duas súmulas, uma súmula vinculante, a número 28, e a súmula 667 do Supremo. A súmula vinculante 28 diz que é inconstitucional exigir depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Então, veja, é uma limitação, né? Porque se você fala assim, ó, você só vai poder entrar com ação judicial para discutir o crédito tributário depois que você fizer um depósito prévio. Então, isso é inconstitucional, por quê? Porque viola o livre acesso ao Poder Judiciário. E o Supremo também entende que viola a garantia do acesso à jurisdição, a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa. Então, duas súmulas importantes aqui. Seguindo, nós temos aqui um importante instrumento que garante a efetividade da busca ao Poder Judiciário. Porque olha só, em regra, para buscarmos o Poder Judiciário, nós precisamos estar representados por um advogado. Em regra, há necessidade de advogado, que é quem tem a chamada capacidade postulatória, que é a capacidade para estar em juízo e fazer os pedidos ao juiz. É claro que eu disse em regra, por quê? Porque há demandas que não exigem o advogado. Por exemplo, a impetração de um habeas corpus não exige advogado. Demandas trabalhistas também, regra, reclamatória trabalhista, não precisa de advogado. Algumas demandas nos juizados especiais até um determinado valor, também não se exige a presença do advogado. Entretanto, tirando as exceções, a regra é, para eu buscar o judiciário, eu preciso de um advogado. E se aí a questão que se coloca é, e se a pessoa não tiver condições de pagar um advogado? Como é que faz? Com base nessa ideia, levando em conta essa realidade que muitas pessoas não têm condição, a Constituição estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recurso. Olha só, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recurso. A assistência jurídica é um gênero e ela se divide em duas ideias: assistência judiciária e a ideia do benefício da justiça gratuita. Tudo bem? Então, por exemplo, assistência judiciária. Isso aqui nós vamos ter o importantíssimo papel da Defensoria Pública. O artigo 134 vai cuidar da Defensoria Pública, que vai o quê? A Defensoria Pública vai prestar orientação e representação jurídica para os necessitados. Insuficiência de recurso, essa comprovação pode se dar por declaração também, normal, faz uma declaração. E mais, essa garantia da assistência jurídica atinge brasileiros, estrangeiros, pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Tem apenas que comprovar a insuficiência de recursos. Então, o Estado vai prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem? Aos que comprovem insuficiência de recurso. Essa comprovação, como eu disse, pode ser feita por meio de uma autodeclaração. Autodeclaração. Legal. Tudo bem? E o artigo 134 vai estabelecer essa atuação da Defensoria Pública. Isso aqui é o importante meio
de efetividade, ó, meio de efetividade do princípio que a gente acabou de analisar. Do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Beleza? É um meio de efetividade do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Continua comigo. Ainda dentro da ideia de garantias processuais, temos aqui uma novidade trazida pela Emenda 45 de 2004, que é o princípio da duração razoável do processo. Interessante, e Rui Barbosa, lá no início já do século XX, dizia que justiça lenta não é justiça, mas é uma injustiça manifesta. A maior reclamação que se faz acerca do Poder Judiciário é exatamente da demora, da morosidade. Então, o Constituinte, pensando nisso, fez questão de positivar de maneira expressa o princípio da duração razoável do processo. Olha só, a todos, veja, é um princípio que se aplica a todos. E isso tanto no âmbito judicial quanto administrativo. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a duração razoável do processo e os meios que garantam o quê? A celeridade da sua tramitação. Então, o princípio da duração razoável do processo significa que o processo tem que tramitar da forma mais célere possível. Agora, cuidado! Não é porque o processo tem que ser rápido que nós vamos desrespeitar as garantias processuais. Ah, o processo tem que ser rápido, então não vamos dar prazo para a defesa, não. Não é isso. Eu tenho que ter um processo com a duração razoável, mas respeitando todas essas garantias que a gente está analisando. Tudo bem? Detalhe, a Constituição Federal não define o que seja. Na prova pergunta assim, a Constituição definiu qual prazo como sendo algo razoável. Não há definição. A Constituição não define o que é prazo razoável. Aí por que não faz isso? Não faz porque cada processo tem a sua peculiaridade. Cada processo tem a sua característica intrínseca. Então eu não posso dizer, tem que ser em 6 meses, em 3 meses, em 1 ano. Não tem como. Cada processo tem as suas peculiaridades e a sua vida, né? A sua vida própria, as suas características próprias. Cada processo é uma situação peculiar. O que eu tenho que dizer aqui, o que a Constituição quer é que o processo, observando todas as garantias necessárias, tem que tramitar o mais célere possível. Visando implementar essa garantia, eu vou aqui destacar, apenas a título sistemático, alguns meios de garantia de efetividade do princípio da duração razoável do processo. Olha só, o artigo 93(12) diz assim: a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas, onde? Nos juízos e nos tribunais de segundo grau. Quer dizer que pode haver férias coletivas no Supremo e nos tribunais superiores. Então, veda férias coletivas. Para quê? Para que os processos andem mais rápido. Funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. Isso é uma forma de dar efetividade ao princípio. O que mais? 93(13). O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda e à respectiva população. Então, coloque o número de juízes de forma proporcional à demanda e à população. 93(14). Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente, sem conteúdo, sem caráter decisório. A ideia aqui, é que o juiz se concentre na atividade fim, na atividade típica do Poder Judiciário. Atividades executórias sem caráter decisório delega ao servidor. Então, o servidor vai numerar o processo, o servidor vai
elaborar um ofício, vai elaborar um memorando, o servidor vai fazer esse trabalho burocrático para que o juiz possa se concentrar na atividade típica. Tudo bem? Vamos lá. O que mais? 93.15. A distribuição de processos será imediata em todos os graus de jurisdição. E trago ainda aqui 2 dispositivos do novo CPC que também vêm ao encontro disso. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Então, veja o CPC, né, incorporando o princípio da duração razoável do processo. E aqui o CPC trata como direito. No artigo 6º ela vem e diz: todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha em prazo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Então, peraí, é um direito e é um dever cooperar para que isso aconteça. Muito bem, agora nós vamos analisar a temática do juiz natural. E eu trago 2 dispositivos para a gente comentar. O 37, que diz não haverá juízo ou tribunal de exceção, e o 53, que diz ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. A ideia básica aqui é o seguinte: as demandas que são levadas ao Poder Judiciário devem ser julgadas pela estrutura judicial já existente. Eu não posso criar um tribunal ou um juízo para julgar apenas uma determinada demanda. Um tribunal chamado ad hoc, que é uma expressão latina que significa criado de forma específica, para um caso específico. Então, a ideia é que quem vai julgar as demandas judiciais são órgãos, são membros do judiciário previamente investidos e competentes para julgar aquelas demandas. E mais, quando um processo chega, por exemplo, a um tribunal, a escolha do relator, ou seja, daquele que vai fazer o relatório e dar o primeiro voto naquele processo, não é uma escolha feita a dedo. Ah, esse processo aqui eu vou escolher o Antônio, vou escolher o José. Não, não. Em regra, é uma distribuição aleatória, né? Claro que leva em conta alguns critérios do número de processo, da matéria, mas enfim, em regra, é uma distribuição imparcial, impessoal, né? A ideia da vedação dos tribunais de exceção é para garantir o quê? Garantir a imparcialidade e a impessoalidade. Essa é a ideia. Porque, veja, nós já assistimos em outros lugares criação de tribunais de exceção, que são tribunais criados para julgar um caso específico, que são tribunais, na verdade, de condenação, porque você escolhe quem são os juízes. Então a ideia aqui é evitar isso. O princípio do juiz natural significa em tese, né? Significa em tese que as demandas que são submetidas ao Poder Judiciário naturalmente serão distribuídas a juízes previamente investidos e competentes na forma da Constituição. Isso é uma garantia também para o próprio juiz, né, de receber os processos nessa distribuição aleatória, de não ser designado especificamente para julgar uma demanda, porque isso até poderia ferir a garantia de independência do próprio magistrado. Essa é a ideia. Então, não haverá juízes ou tribunais de exceção e ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Aí eu até trago novamente um exemplo. Quando a gente falou do tribunal do júri, ele é o juiz natural para julgar o quê? Crimes dolosos contra a vida. Lembra? Essa é a ideia. Aconteceu um crime doloso contra a vida. Regra: tribunal do júri é o juízo competente. Beleza? Vamos lá? Continua comigo. Aqui eu trago uma decisão do Supremo. O princípio do juiz natural não apenas proíbe a instituição de tribunais e juízos de exceção, como também impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional, olha só, previamente determinado a partir de critérios constitucionais de repartição taxativa de competência
excluída qualquer alternativa à discricionariedade, que é aquela ideia. Ah, chegou essa demanda aqui no tribunal. Ah, vamos mandar para o ministro A ou para o ministro B? Ah, vamos mandar para o ministro A, porque esse daqui vai agir dessa forma. Não pode. Tem que ser, a distribuição tem que ser algo já previamente definido, em normas, né, ali já previamente estabelecidas para que não haja a violação dessa imparcialidade do Poder Judiciário. Tudo bem? Legal. Continua comigo. Agora, a gente faz uma análise de um outro princípio importantíssimo, que é o princípio da ampla defesa e do contraditório. O artigo 5º, inciso 55, diz que aos litigantes, ou seja, aqueles que estão em conflito de interesses, né, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Note que a ideia de contraditório e ampla defesa aplica-se tanto ao processo judicial quanto ao processo administrativo. E a ideia aqui é que os litigantes e todos os acusados tenham esse direito. A doutrina traz alguns desdobramentos. O que é, na prática, a ideia de contraditório e ampla defesa? A doutrina traz algumas questões que eu julguei importante deixar aqui, que é direito à comunicação. Que é isso? Direito à citação e ao conhecimento prévio do teor da acusação. Dentro da ideia do contraditório e da ampla defesa, a primeira coisa que se tem é o direito de ter conhecimento daquilo que está sendo alegado. Então, se alguém entra com um processo contra mim, o juiz não pode dar o andamento, dar todo praticar todos os atos decorrentes daquele processo sem me ouvir, sem me avisar para que eu possa participar, para que eu possa apresentar as minhas argumentações. Por isso que, em regra, quando um processo é iniciado, o juiz de plano já determina o quê? A citação, o chamamento ao processo da outra parte, que é isso aqui, ó, direito à comunicação, direito à citação e ao conhecimento prévio da acusação. O que mais? Direito à apresentação de alegações, direito à produção de provas, direito à interposição de recursos, né, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Que mais? Direito à autodefesa e à defesa técnica, que é aquela, né, que se faz por advogado. Que mais? Direito de audiência, que é de estar presente, de participar, de acompanhar, de estar presente dos atos. Direito à igualdade entre as partes, que é o chamado princípio da paridade das armas, que é o quê? Se o juiz assegura a uma das partes uma determinada prerrogativa, em tese também deve assegurar a outra. Se o juiz amplia um prazo para a apresentação de uma determinada prova, em tese deve também assegurar a outra parte. Então, igualdade entre as partes e também, que a gente já comentou, o direito ao silêncio, que é o privilégio contra a autodiscriminação. Então, todos esses instrumentos aqui, eles juntos compõem o direito ao contraditório e à ampla defesa. Seguindo, nós temos aqui uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal, que inclusive já foi objeto de prova, que diz que a garantia do contraditório e da ampla defesa não se aplica ao inquérito policial. Cuidado com isso, ó. A garantia do contraditório e da ampla defesa não se aplica ao inquérito policial, que não é processo, porque não destinado a decidir litígio algum, ou seja, não há conflito de interesse no inquérito, né? É um procedimento administrativo, ainda que na esfera administrativa. Então, existência, não obstante, de direitos fundamentais do indiciado no curso do inquérito, entre os quais o direito de fazer-se assistir por advogado, o direito de não se incriminar e o direito de manter-se em silêncio. Então, note que o Supremo vem e diz assim, ó, não é necessário assegurar o contraditório e ampla defesa com todos os seus recursos e meios no inquérito policial. Por quê? Porque não é processo, não tem litígio. Entretanto,
entretanto, olha o que nós temos. O direito de fazer-se assistir por advogado, ou seja, a questão de defesa técnica, o direito à não autoincriminação e o direito aqui, ó, de manter-se em silêncio. Isso se aplica. Aproveitando, temos a súmula vinculante número 14, que é muito importante para o nosso tema. É direito do defensor, por exemplo, do advogado, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, diga respeito ao exercício do direito de defesa. Olha que interessante essa súmula vinculante número 14. O Supremo aqui está dizendo que, embora não seja necessário, como eu disse, assegurar o contraditório e ampla defesa com todos os recursos e meio a ela inerentes, o cara que está sendo indiciado, que está sendo investigado no inquérito policial, ele pode ali fazer-se representar por um advogado e o advogado ter acesso aos elementos de prova que já constem do inquérito policial, que já estejam documentados. O advogado pode ir acompanhando esse procedimento. Tudo bem? Fica atento com isso. Temos também a súmula vinculante número 3, importantíssima. Nos processos perante o TCU, assegura-se contraditória e ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Então, peraí. Processo perante o TCU tem que ter contraditória e ampla defesa quando? Quando da decisão do TCU puder resultar anulação ou revogação de ato que beneficie o interessado. Aí ele vem, exceto a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Então, quando o TCU vai analisar a concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, aí não há necessidade de se assegurar contraditório e ampla defesa. Muito bem. Além disso, súmula vinculante número 5 já foi cobrada muitas vezes em prova. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. O resumo aqui básico é, o advogado, no âmbito do PAD, do processo administrativo disciplinar, é facultativo. Tudo bem? Fica atento com isso. O que mais? Súmula vinculante número 28. A gente já falou dela aqui mais cedo, eu coloquei aqui só para contextualizar. É inconstitucional exigir depósito prévio como requisito para admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir exigibilidade de crédito tributário. Então, é inconstitucional porque fere o direito de acesso ao judiciário e fere o direito de defesa também. E na mesma linha, é inconstitucional exigir depósito prévio ou arrolamento prévio de bens ou de dinheiro para admissibilidade de recurso administrativo. Você só vai recorrer se você depositar determinada quantia. Você só vai recorrer administrativamente se você deixar determinado bem aqui arrolado. É inconstitucional. Beleza? Segue comigo. Agora vamos tratar do princípio da proibição das provas ilícitas. A Constituição Federal, ela diz que são inadmissíveis as provas obtidas por meio ilícito. A regra, então, é prova ilícita é prova emprestada, é prova imprestável, melhor dizendo, é prova que não serve para o processo. E não serve nem para o processo administrativo, nem para o processo judicial. A regra é: as provas ilícitas são imprestáveis, são provas que vão ser desconsideradas. Se tiver no processo, vai ser arrancada, tirada do processo. O nome processual para isso é desentranhar. Desentranhar é tirar a prova ilícita do processo. Fica atento, não é porque no processo tem uma prova ilícita que todo o processo tem que ser anulado. Nada disso. É possível que o processo venha tramitando regularmente e aí em um determinado momento foi inserida uma prova ilícita. A partir daquele momento, tudo que decorre da prova ilícita
é ilícito por derivação, que é a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada, que é uma teoria que nós adotamos, que nós abonamos no direito brasileiro, trouxemos para o direito brasileiro do direito norte-americano, a teoria dos frutos da árvore envenenada, que significa o quê? Se a árvore está envenenada, os frutos também estão. Se a prova é ilícita, as que decorrem dela também são ilícitas por derivação. Agora, cuidado, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que, se a prova ilícita é a única que o réu tem para provar sua inocência, ela pode ser admitida. É uma ideia de proporcionalidade em favor do réu. Então, cuidado. Prova ilícita para incriminar, não pode. Mas, excepcionalmente, a prova ilícita pode ser usada para quê? Para beneficiar o réu. Vou te dar um exemplo. Imagina que A está sendo acusado de um crime. A está sendo acusado de um crime que ele não cometeu. Tudo bem? Quem cometeu o crime foi B. Tudo bem? Então, A está sendo acusado de ter matado C. A está sendo acusado de ter matado C. Tudo bem? Só que quem cometeu o crime foi B. Tudo bem? Aí o A, que está sendo acusado injustamente, ele entra na casa, por exemplo, do B e colhe ali a prova que prova a sua inocência, que comprova a sua inocência. Então o A adquire uma prova ilícita por violação de domicílio, mostrando que ele é inocente. Então a doutrina tem dito, olha, nesse caso, a prova pode ser usada para beneficiar o A, mas não pode ser usada para incriminar o B, que é efetivamente o autor do crime. Beleza? Então, em tese, você usa para beneficiar o quê? O réu. Legal? E aqui, eu vou colocar aqui, ó. São inadmissíveis as provas obtidas por meio ilícito. A doutrina, deixa eu colocar aqui caneta. A doutrina tem usado, e o Supremo também já abonou isso, essa classificação aqui, ó. Prova ilegal. E aí ele divide essa prova ilegal em prova ilícita e prova ilegítima. Prova ilícita e prova ilegítima. Segundo essa classificação, a prova ilícita é aquela obtida com violação do chamado direito material. Nesse exemplo que eu dei, violando a Constituição, o Código Penal, o Código Civil, uma prova obtida com, por exemplo, com tortura, uma prova obtida com violação do domicílio, com violação da comunicação telefônica. Já a prova ilegítima seria, por exemplo, uma prova obtida com violação do direito processual ou normas processuais. Violação do direito processual. Então, com violação do Código de Processo Penal, violação do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil. Vale destacar, aproveitando que eu citei, o artigo 157 do Código de Processo Penal. Por quê? O 157 do Código de Processo Penal vem e diz assim, ó, prova ilícita é aquela prova que viola a Constituição ou as leis. O Código de Processo Penal, ele não faz essa distinção entre prova ilícita e ilegítima, mas a doutrina e o Supremo, em alguns casos, já trouxe essa diferenciação. Tudo bem? Segue comigo. Agora, vamos analisar o princípio da presunção de inocência, ou também chamado da não culpabilidade. O artigo 557 diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A ideia básica aqui é a seguinte: a pessoa somente poderá sofrer os efeitos, penais de uma condenação, em tese, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E por que isso?
porque é somente após o trânsito em julgado, ou seja, após não haver mais possibilidade de recurso, é que a pessoa vai ser efetivamente considerada culpada. Durante o processo, a pessoa pode ser investigada, suspeita, indiciada, mas culpada, não. Culpada efetivamente somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A maior discussão que se tem acerca do princípio da presunção de inocência é sobre a possibilidade ou não de execução provisória da pena antes do trânsito em julgado. Deixa eu te explicar. Até 2009, o Supremo entendia o seguinte: somente poderá, até 2009, o Supremo entendia assim. Vamos te dar um exemplo. Imagine que uma pessoa foi condenada por um crime pelo juiz de primeiro grau. Então, o juiz condenou a pessoa por um crime. Tudo bem? Essa pessoa vai e recorre ao Tribunal de Justiça. A pessoa está em liberdade e ela recorre ao Tribunal de Justiça. Aí o Tribunal de Justiça analisa o processo, analisa o recurso e fala: confirmo a decisão do juiz de primeiro grau. Então, o cara foi condenado em primeiro grau e foi confirmada a condenação em segundo grau. Até 2009, o Supremo entendia: a partir do momento em que o Tribunal de segundo grau confirmar a condenação, o cara pode ser preso. Tudo bem? Era assim. Wellington, mas e se ele apresentasse um recurso para o Supremo ou para o STJ? Não importa. Em regra, esses recursos não têm efeito suspensivo. Então, o Supremo entendia até 2009 que já poderia ser preso. Tudo bem? Em 2009, o Supremo mudou o entendimento. E ele passou a entender o quê? Que, como o texto fala que ninguém será considerado culpado senão até o trânsito em julgado da sentença penal, então ele está dizendo: olha, já que culpado é só com o trânsito em julgado, então a execução da pena privativa de liberdade é só após o trânsito em julgado. Acabou. Então, o que aconteceu em 2009? O Supremo passa a entender que somente pode haver a prisão, a execução da pena, após o quê? A condenação transitar em julgado. É claro que, se houver os requisitos para prisão preventiva, aí o cara vai ser preso, aí é outra ideia, aí já não é execução de pena, aí é prisão preventiva. Agora, a execução de 2009 até 2016, o Supremo passou a entender que era só após o trânsito em julgado. Só que em 2016, o Supremo retomou aquele entendimento de 2009. Ou seja, o cara foi condenado em primeiro grau e ele recorreu ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça confirmou a condenação. Aí ele já pode ser preso. Tudo bem? Esse é o entendimento atual do Supremo. É possível a execução provisória da pena privativa de liberdade após o quê? Após a confirmação da condenação em segundo grau de jurisdição. Olha só, trago aqui duas decisões interessantes. Eu vou comentar logo essa. A execução provisória de acórdão penal condenatório, proferido em grau recursal, ou seja, em segundo grau, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado no artigo 5º, 57. Percebeu? Aqui é o ponto, ó. Quer dizer, então, que se houver a confirmação, após a confirmação aqui, se houver a confirmação pelo TJ, é possível você já executar provisoriamente a pena privativa de liberdade. E isso não fere o princípio da presunção de inocência. Tem uma outra decisão aí, num outro sentido, viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Percebeu? Então, como é que eu vou excluir o cara do concurso se ele ainda não é culpado, se ele ainda não foi condenado efetivamente? Muito bem. Beleza? Então, por aqui eu vou fechar a nossa aula e na próxima nós vamos tratar dos remédios constitucionais. Eu te espero. Um abraço.